Ela tinha apenas 14 anos quando o céu escolheu falar através de uma menina pobre e desconhecida. Era 1858, na pequena cidade de Lourdes, no sul da França. Bernadette Soubirous vivia em extrema pobreza, sofria de asma e não tinha instrução. Nada nela indicava que se tornaria parte de um dos acontecimentos mais impressionantes da história cristã. Em uma época marcada por dificuldades sociais, doenças e incertezas, Lourdes era apenas mais uma cidade simples, esquecida aos olhos do mundo, onde famílias lutavam diariamente pela sobrevivência. A própria Bernadette vivia em condições extremamente precárias, em um antigo cárcere abandonado transformado em moradia, junto de sua família. Nada em sua aparência, nada em sua história, sugeria qualquer tipo de grandeza ou destino extraordinário. E talvez seja exatamente isso que torna o que aconteceu ainda mais impactante. O fato de que, entre todos, foi ela a escolhida. Em 11 de fevereiro de 1858, perto da gruta de Massabielle, uma luz envolveu a rocha diante de seus olhos. Dentro daquela claridade, ela viu uma senhora vestida de branco, com faixa azul e um rosário nas mãos. Bernadette não fantasiava, apenas repetia: "Eu vi uma bela senhora." Enquanto o mundo ao redor reagia com desconfiança e incredulidade, Bernadette permanecia firme em sua narrativa, sempre repetindo o que viu, sem acrescentar nem retirar nada. As aparições continuaram. Autoridades a interrogaram. Muitos zombaram. Mesmo assim, ela permanecia firme. Em uma das aparições, a senhora pediu que cavasse o chão da gruta e bebesse da água que surgiria ali. Não havia fonte alguma, apenas terra seca. Bernadette obedeceu. Aos olhos dos presentes, aquilo parecia apenas um gesto estranho de uma menina cavando a lama. E então, lentamente, a água começou a brotar. E depois, não parou mais de jorrar. Esse momento marcou não apenas a vida de Bernadette, mas o início de algo que ultrapassaria gerações. A obediência dela, mesmo diante do absurdo aparente, revela um elemento central dessa história: a fé que age antes de compreender. E pouco a pouco, algo invisível começava a se tornar real diante de todos. Pouco depois, as primeiras curas foram relatadas. Doentes que tocavam aquela água afirmavam estar restaurados. Médicos investigaram. Casos foram examinados com rigor. Alguns foram considerados inexplicáveis pela ciência. E é exatamente nesse ponto que Lourdes começa a se tornar um fenômeno que ultrapassa a religião e entra também no campo da investigação científica. Ao longo dos anos, um número significativo de curas foi analisado por médicos e especialistas independentes, muitos deles céticos, que aplicaram critérios extremamente rigorosos para validar qualquer caso como milagre. Apenas uma pequena fração foi oficialmente reconhecida como inexplicável, o que torna cada um desses casos ainda mais impactante. Mais tarde, a senhora revelou seu nome: "Eu sou a Imaculada Conceição." Essa declaração carregava um peso enorme, especialmente considerando que Bernadette, sem instrução formal, dificilmente compreenderia o significado teológico profundo dessa frase. Ainda assim, ela a repetiu exatamente como ouviu, sem alterações, sem interpretações. Esse detalhe chamou a atenção das autoridades religiosas da época, que viram nisso um forte indício da autenticidade das aparições. Hoje, Lourdes é um dos maiores centros de peregrinação do mundo. Milhões visitam a gruta todos os anos. Pessoas de diferentes países, culturas e histórias chegam até lá em busca de algo que muitas vezes nem conseguem explicar: esperança, cura, sentido. Algumas voltam com respostas, outras com novas perguntas, mas quase todas com uma experiência que marca profundamente suas vidas. Porque quando o céu escolhe se manifestar, até uma menina humilde pode se tornar testemunha de um milagre eterno.